Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Sheldon. Eu vou dar início à frente 2 de biologia, né? Vocês já devem ter estudado. A gente já passou pela frente um, a gente resolveu os exercícios e agora a gente vai dar início à frente 2, né? Vocês devem estar se perguntando: não, mas professor, a frente 2 você passou a frente um primeira. É, essa daí que você está passando a frente 2. A gente tinha acordado, tinha feito acordo que eu ia passar bioquímica por último, né? E então eu vou dar prosseguimento ao núcleo celular, que é toda a parte de divisão celular e tudo mais. Essa parte é até um pouco mais rápido, né, da gente abordar. Depois que a gente passar dela, a gente mete ficha em exercício, né, pratica ela bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem para mim, vocês podem estar me consultando, né. Então lá, vamos primeiro molhar o pé no que é o núcleo celular, no que é essa parte da biologia, né. O que é o núcleo celular, por assim dizer? O núcleo celular é o centro de controle das atividades celulares. É o arquivo de informações das informações hereditárias, pois apresenta em seu interior as moléculas de DNA herdadas de nossos pais. Isso não é um mistério para ninguém, todo mundo sabe que a gente herda uma parte de nossos pais, né? Então, esse é uma coisa muito importante que o DNA tem a prover, né? Nas células eucariontes, o núcleo se apresenta delimitado e individualizado do citoplasma por uma membrana denominada carioteca, que a gente já viu também, a qual permite o intercâmbio de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Uma coisa muito importante também quando a gente fala de núcleo celular, moléculas e até mesmo quando a gente passa para células, essas informações de célula para célula, elas são muito rápidas, são muito rápidas que acontece. Então, daí é uma característica também a se levar em consideração. Estrutura do núcleo. Considerando o núcleo de uma célula eucarionte fora do processo de divisão, no caso a interface, né, identificam-se nele carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. Também informações importantes que vocês podem estar anotando. O que vocês não souberem, também vocês podem estar grifando e me perguntando depois, ou até mesmo procurando na internet, né? É muito mais fácil. Nesse lance da gente estar tendo aula EAD, né? EAD entre aspas. É muito mais fácil de vocês estarem também consultando a internet para mais dúvidas. Geralmente, nas células eucariotas, o núcleo é aproximadamente esférico e centralizado. Porém, existem células com dois binúdeas ou mais núcleos, multinúdeas, alguns de formatos irregulares e destacados para a periferia do citoplasma, próximo à membrana plasmática, né? A gente viu que tem uma série de estruturas que ficam próximas à membrana plasmática também, na nossa última frente. Existem ainda células eucarióticas, desculpa o errinho, que se tornam anucleadas, no caso as hemácias, né, ao longo dos processos de diferenciação durante o qual as células se tornam especializadas, né? A gente já tinha também falado que com o passar do tempo, né, as células elas vão se especializando, né? Elas vão criando características próprias que fazem com que elas tenham uma função diferenciada dentro da célula, né? No caso, um caso desses, né, no caso é a hemácia, né? A gente pode ver aqui na figura A, tem bem explicado cada um desses no cadernão, né? Mas você pode ver, tipo, na figura A, primeiro tecido adiposo e as fibras musculares, né? Na figura B, um núcleo. E na figura C, é isso mesmo, as hemácias. Dando continuidade, um envelope nuclear, né? Carioteca ou cariomembrana, né? Falando um pouco sobre a carioteca, né? A gente pode ver que no envelope nuclear se apresenta constituído por proteínas e lipídios, na maioria sendo fosfolipídios. Também a gente já deu, se você pegou o meu último exercício, você deve ter visto que são fosfolipídios. Eu dei uma exemplificada muito bem no que são fosfolipídios, né? Ao microscópio eletrônico, a cariomembrana se mostra uma estrutura complexa e constituída por duas membranas que se encontram poros, os quais permitem o intercâmbio de moléculas e íons
entre o núcleo e o citoplasma, uma vez que essa troca de moléculas íon também é muito frequente dentro de células. Essas trocas de substâncias podem ocorrer por processos passivos ou até mesmo por mecanismos complexos que envolvem o gasto de energia pela célula. A gente também já estudou esses processos de movimentação dentro de células, né? Que tem gasto de energia, o que não tem gasto de energia. É muito também importante vocês estarem relacionando esses conhecimentos com os outros conhecimentos que a gente aprendeu dentro de sala de aula e até mesmo aqui dentro das aulas. Relembrando que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Se você não sabe o que são moléculas anfipáticas, eu já te falo. Ou seja, possuem parte da molécula que é hidrofílica e outra parte que é hidrofóbica. Possui uma cabeça constituída por um grupo fosfato polar ligado a uma cauda constituída por cadeias de ácidos graxos, que são apolares. O que basicamente esse textinho te fala é que ele funciona com duas extremidades, né? É só você relacionar isso como uma pilha, né? A pilha tem um positivo e um negativo. É a mesma coisa no caso dos fosfolipídios. Muito importante vocês entenderem o que são fosfolipídios, porque eu acredito que é algo muito importante dentro dessa parte da biologia. Dando continuidade, né? Nucleoplasma. Também dentro do cadernão você pode estar acompanhando tudo isso. Também designado carioplasma, é conteúdo fundamental do núcleo de uma célula eucariótica. O nucleoplasma está delimitado pelo envelope celular nuclear, né, que o separa do citoplasma. É uma substância ligeiramente acidofílica que proporciona ao núcleo uma consistência e é constituído principalmente de proteínas. Aqui nessa imagem a gente pode ver que o DNA tem várias pares de bases, né? Só que para se formar todas esses pares de base precisa um processo bem grande de alocação de pares de base, de pares de bases. Nossa, deu uma confundida, né? Que tudo isso se faz como está inscrito dentro dessa imagem, né? Que é muito incrível como a gente percebe que as características que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe, elas são bem complexas e tem tem algo que é tipo muito difícil de você destrinchar isso, né? Até hoje é muito difícil você mexer com o DNA. Hoje mesmo ainda existe. Hoje mesmo você pode até mesmo falar qual é o sexo do seu filho com poucas semanas de gestação e tudo mais, mas isso são processos que foram testados minuciosamente, né? Vamos dar continuidade. No caso daqui da cromatina, né, que é um complexo de DNA e proteínas que se encontra dentro do núcleo celular, nas células eucarióticas, as principais proteínas da cromatina são a histoína, né, a histoína H2A, H2B, H3 e H4, unem-se formando uma estrutura denominada nucleossoma. Em uma estrutura eucariótica, quase todo o DNA está compactado na cromatina. O DNA é empacotado, como vocês podem ver aqui nessa última imagem, ele é bem extenso e ele é bem empacotado, né? Era para ser uma coisa enorme, mas não é. Na cromatina para diminuir o tamanho da molécula de DNA. Por isso que a gente não pode pegar uma molécula de DNA com a mão, né? E para permitir o maior controle de tais genes por parte da célula. Além disso, conhece-se dois tipos de cromatina a saber: a eurocromatina e a heterocromatina, né? Eurocromatina correspondente à região descondensada do DNA na interfase, que consiste em DNA ativo, ou seja, que pode expressar com proteínas e enzimas, né? É muito importante vocês também saberem a diferença entre DNA ativo e DNA passivo, né? Ou inativo. Heterocromatina correspondente às regiões mais condensadas do DNA, mesmo na interfase, que consiste em DNA inativo, como eu acabei de falar, né? Muito importante. No caso, a eurocromatina é DNA ativo, a heterocromatina é DNA inativo, e que parece ter funções estruturais durante o ciclo celular. Podem ainda
distinguir-se dois tipos de heterocromatina, né? No caso aqui, essa imagem é bem dá para você ter uma noção, né, do que é heterocromatina, eucromatina e no caso do centrômero, né, e assim as filas de DNA, né, as fitas de DNA. O nucleolo ou plastossomo, né, falar um pouco dele também. O nucleolo é uma região que pode ser vista no interior do núcleo e possui formato arredondado. O núcleo é formado principalmente por RNA ribossomal e proteínas. Esse RNA é sintetizado a partir de instruções do DNA, né? Algumas células possuem dois ou mais nucleolos, sendo o número relacionado com o tipo de célula e seu estágio reprodutivo. No nucleolo são formadas subunidades ribossomais. Para que isso aconteça, proteínas importadas do citoplasma devem se unir-se ao RNA-R, levando à formação de subunidades grandes e pequenas, que formam um ribossomo, né? Essa subunidade, então, migram do núcleo por meio de poros que existem na membrana nuclear e chegam ao citoplasma. Nessa região, as subunidades grandes e pequenas podem unir-se e formar um ribossomo. É muito importante também, quando a gente fala de ribossomo, né, a gente saber relacionar, porque a gente já viu no último módulo, a gente saber relacionar com esses conteúdos novos que a gente está vendo.